Vamos dar início à nossa terceira aula, que já é a metade do nosso curso de Teologia Bíblica de Missões. Então, desta feita, nós estaremos já compartilhando a tela e estaremos, assim, já vendo o tema de hoje da nossa aula, que é a mensagem missionária do Novo Testamento. Como introdução, nós temos o seguinte: sabemos que as três civilizações que contribuíram para o nascimento de Cristo e o advento do cristianismo foram os gregos, romanos, foram as três civilizações, perdão, a civilização grega, a civilização romana e a civilização judaica. A civilização grega, eles influenciaram com a sua arte, arquitetura, literatura, a língua, que é o grego koiné, a ciência e a filosofia. A civilização romana, eles varreram, tiraram os piratas dos mares, que eram muito frequentes na época. Eles construíram boas estradas, que por sua vez eram bem guarnecidas, produziram o que foi chamado de Pax Romana, ou a paz romana. Então, vamos ver a terceira civilização que contribuiu para o advento do cristianismo, que é a civilização judaica. A civilização judaica trazia consigo a missão de serem bênção a todas as famílias da terra. Isso nós vimos na aula anterior, quando nós vimos o papel de Israel. Além de uma religiosidade que combinava duas características essenciais. A primeira, o mais elevado conceito acerca de Deus. Como resultado disso, nós temos o Antigo Testamento. A segunda, o mais alto ideal de vida moral, resultado da concepção que tinham acerca de Deus. Então, são duas coisas que caracterizam a civilização judaica. A primeira, o elevado conceito acerca de Deus. E o segundo era a concepção que eles tinham acerca de Deus, ou seja, o que levavam a um alto ideal de vida moral. O único povo que possui a esperança da vinda de um Salvador. Outro fator importante é que os judeus deram ao cristianismo o Velho Testamento. Sendo dispersos, os judeus criaram sinagogas por onde passavam, tornando-se o núcleo da igreja cristã. Outra coisa que foi uma grande contribuição, mais uma vez fica clara a concepção da Missio Dei. Nós vimos o que é a palavra Missio Dei, na qual Deus cumpre seus propósitos missio-redentivos, com ou sem a participação ativa de seu povo escolhido. Então, nós já vemos aqui que antes que a igreja existisse, antes que houvesse a propagação do evangelho, o Senhor já foi preparando três civilizações: a civilização grega, a civilização romana e a civilização judaica. Agora nós vamos ver a mensagem missionária do Novo Testamento. Primeiro houve a preparação, e isto é apenas um resumo. Eu insto vocês a procurarem, através de leituras adequadas, acerca disso, de como essas três civilizações elas contribuíram para a propagação do Evangelho no Novo Testamento. A missão no Novo Testamento começa em Cristo, o cumprimento do plano de salvação proposto por Deus. E se você, ao longo das Escrituras, concluir que Jesus veio apenas aos judeus, por ele ser também um, não se esqueça, da grande comissão escrita lá em Marcos 16:15. Em Marcos 16:15 está escrito: e disse-lhes:
Por favor, poderia apagar o microfone, por gentileza? Disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isto significa que é a todos. A mensagem do evangelho é para todos. O ide é para todos, não só para os apóstolos. O plano de salvação, como temos visto, não é só para os judeus. Desde o começo, o plano de Deus era salvar a toda criatura, como a Bíblia deixa bem evidente. Isto não podemos esquecer jamais, que a mensagem é para todos. Vimos que o plano de salvação começa com Deus separando Abraão e, através dele, um povo. Já no Novo Testamento, vemos que tudo começa com Deus enviando não a qualquer um, mas o seu próprio filho, ou uma parte de si. Mas não é só isso. No Novo Testamento também encontramos vários padrões missiológicos, e é isso que vamos abordar neste texto, tendo como ênfase nesta primeira parte o fato de que a mensagem veio na hora certa. Vejamos o que diz Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É muito interessante. Muitos teólogos, e já vimos isto até, ouvimos e vimos isto através de mensagens e de estudos, de que Jesus Cristo nasceu no tempo certo. Jesus não nasceria nem antes nem depois, porque o mundo foi preparado para que Jesus nascesse. E aqui o apóstolo Paulo faz esta declaração que nós acabamos de ver, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O primeiro fator foi a própria dominação romana e as suas conhecidas, bem construídas estradas. Tendo seu início no século III a.C., as estradas romanas eram conhecidas por percorrer uma grande extensão de terra. Então, nós vemos aqui já a preparação para que o evangelho logo fosse propagado. Foram as construções dessas estradas pelos romanos. Este emaranhado de estradas alcançou a Europa, Grã-Bretanha, Norte da África, Grécia, Oriente Médio, Síria e Palestina, sendo mais de 80 mil quilômetros de estradas só na Síria e Palestina, sem contar mais alguns incontáveis quilômetros espalhados por toda a região no qual dominava. Aí nós vemos a grande colaboração dos romanos, sem eles sequer conhecerem a Jesus, mas eles fizeram uma grande colaboração construindo estas estradas. Foi este sistema de estradas que colaborou para que o evangelho chegasse a muitos lugares. Se não fosse pela facilidade de viajar por estas estradas, o evangelho estaria comprometido. As estradas que conduziam os pendões romanos até a Palestina estavam destinadas a ser as vias pelas quais o evangelho foi propagado. Não foi por coincidência que Jesus veio neste período, e sim por saber a hora certa e o momento certo para que o evangelho fosse propagado. Deus usa Roma e sua moderna estrada para que o evangelho fosse mais facilmente propagado e chegasse ao maior número de pessoas. O segundo fator, vimos o primeiro, Roma, vamos agora ver o segundo fator que foi fundamental para a propagação do evangelho, foi o idioma grego.
o grego foi incorporado por uma boa parte do mundo da época. Foi através dele que a mensagem foi transmitida, sendo que o grego, conhecido como koiné, era falado na maioria dos grandes centros daquela época. O grego era como hoje o inglês e também o espanhol, que na verdade o espanhol, se vocês não sabem, é a segunda língua mais falada do mundo atualmente. Mas naquela época, nos tempos da igreja primitiva, era o idioma grego, era o mais falado. Então, eu poderia estar em qualquer lugar e se eu falasse grego, todos me entenderiam e eu entenderia o que as pessoas estavam falando, embora tivessem elas outro idioma para falar. O grego era usado para transações comerciais, para diplomacia, para governar, etc, etc e etc. O terceiro fator foi a ideia grega de logos, que tem como significado primário de razão, fala ou princípio. Sendo que na filosofia, o logos significa poder moderador. João, capítulo 1, versículo 1, usa o termo logos para falar de Jesus, a palavra criadora e eterna que estava com Deus. Vale lembrar que o logos para a filosofia não tinha começo nem fim, funcionando assim como um ótimo exemplo para explicar quem Jesus realmente era. Por isso que quando alguém falava de Cristo, era o logos. Muitos dos que ouviam já entendiam muito bem o que Jesus era. Havia um conceito filosófico e a filosofia era uma coisa muito forte na época. E havia esse conceito do logos. A palavra logos podemos traduzir como palavra, podemos traduzi-la como verbo e até como conhecimento. Então, este conceito filosófico era muito empregado, era a coisa que estava de moda. E João, no capítulo 1, no versículo 1, é um versículo conhecidíssimo, que diz que no princípio era o verbo, em grego vamos ver logos, e o verbo, o logos, estava com Deus, e o logos, verbo, era Deus. Então, quando se falava disto, referente a Jesus, as pessoas logo entendiam este conceito, porque havia já este conceito do verbo, do logos. Então, isto foi muito importante para a época. E nós já vimos e vamos falar também dos pontos de contato e outras coisas assim que facilitam muito a propagação do evangelho. E no caso aí, na época da formação da igreja e até do nascimento de Jesus, havia este conceito filosófico do logos. Com isso, concluímos que Jesus veio na hora certa e na data certa. Não foi algo sem planejamento, ao contrário, tudo foi bem pensado para que assim o evangelho fosse pregado, alcançando a muitos, resistindo até os dias de hoje. É incrível, eu sempre digo que com toda a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos, nós ainda não sabemos sequer, nós não usamos sequer um terço da nossa capacidade aliada à tecnologia, aliada ao conhecimento, aliada aos conceitos filosóficos para falar de Jesus. Nós não sabemos usar. Às vezes, as pessoas se apegam muito à religiosidade. E no passado, as pessoas usavam isto como meio. Então, no caso do Logos, repetindo aqui, eles usavam este conceito filosófico para falar de Jesus para as pessoas. Então, é uma coisa assim, muito importante para nós hoje. Eu faço aqui abro um pequeno parênteses. É muito importante para nós hoje usarmos das coisas que estão ao nosso alcance. Por exemplo,
que é que as pessoas fazem com a internet? No passado, os missionários, os primeiros apóstolos, o que é que eles usavam? As estradas construídas pelos romanos era o meio pelo qual eles se transportavam. Hoje, o transporte mais rápido, eu coloco entre aspas, é a internet. Você pode estar vendo neste exato momento, assim como você está assistindo esta aula, você pode estar em contato com o mundo inteiro. Ontem mesmo, eu estava no almoço com alguns pastores e, em tempo real, nós já sabíamos que o Papa sobre o novo, já sabíamos quem era o novo Papa, já sabíamos qual era a sua nacionalidade, o que ele tinha feito, isso numa questão de segundos, graças à internet. Então, as pessoas não sabem usar os meios de comunicação, os meios de transporte, os conceitos filosóficos, os conceitos da atualidade para falar de Jesus. Elas recorrem a muletas religiosas que são muito falhas para pregar o evangelho, que, aliás, o evangelho não é religião. O evangelho fala de um relacionamento de Deus com o homem. Missão no ministério do Espírito Santo. Irrefutavelmente, o avanço irresistível da igreja se deu de forma vibrante após terem os discípulos, no Pentecoste, sido capacitados com o Espírito Santo. Encontramos isto no livro de Atos, do capítulo 2, que ali todos foram cheios do Espírito Santo. Após este enchimento do Espírito Santo, eles foram capacitados pelo Espírito Santo para avançar com o Evangelho. Pedro diz a palavra cheio do Espírito Santo. Nós, nos primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver sempre isso. As pessoas cheias do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, além de mostrar que nós damos frutos, é a capacitação que o Espírito Santo dá para que o Evangelho seja pregado. Não é simplesmente as pessoas acharem que o Espírito Santo vai abalar o corpo físico, vai tomar as pessoas, vai fazer as pessoas rirem, darem cambalhotas, gritarem como loucas. Não. O poder do Espírito Santo é para nos capacitar para pregarmos o Evangelho. A maneira como os apóstolos, os primeiros discípulos pregavam o Evangelho era acompanhada de poder, porque eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, esta capacitação do Espírito Santo, ela foi e é um fator primordial na pregação do Evangelho. A promessa contida em Atos 1:8 cumpre-se em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que eles seriam cheios do Espírito Santo e pregariam o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos, o capítulo 2, anuncia o mandato que nos qualifica como testemunhas de Cristo, enfatizando a universalidade missionária da igreja. Isto é muito interessante. Evangelho, o apóstolo Paulo mesmo diz: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Há uma universalidade missionária da igreja. Então, quando nós chegamos aqui, nesta parte, em que os discípulos são cheios de Espírito Santo, aí começa o anúncio do Evangelho. Eles cumprem cabalmente o que Jesus Cristo lhes ordenou, e eles só poderiam fazer isto cheios do Espírito Santo. Nós lemos ainda, quando Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eles, depois que foram cheios do Espírito Santo, eles saem e pregam o Evangelho
literalmente em todo o mundo conhecido na época. Ao inaugurar a igreja, o Pentecostes inaugura a era missionária, pois em Atos, igreja é missão. Vamos ver agora o apóstolo Paulo e missões. Nós vimos, voltando aqui rapidamente, na missão do ministério do Espírito Santo, os primeiros capítulos de Atos, pelo menos até o capítulo 8, vamos ver o evangelho sendo pregado em Jerusalém, em Judeia e Samaria, segundo o que Jesus falou. A partir de Atos, capítulo 9, com a conversão de Paulo, há uma mudança. A igreja que estava ali naquela região, ela passa a ser perseguida. É uma coisa que a gente vai ver. A igreja passa a ser perseguida. E com a conversão de Paulo, mais adiante, a partir ali do capítulo 13 de Atos, quando o Senhor fala à igreja em Antioquia, estava ali Paulo e Barnabé, eles serviam aquela igreja, o Espírito Santo diz, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra ao qual eu os tenho chamado. E a partir daí, o apóstolo Paulo, ele se destaca na pregação do evangelho. Até o final de Atos, nós vamos ver muitas coisas feitas pelos discípulos, pelos apóstolos, mas nós vamos ver o apóstolo Paulo como que à frente disso tudo. Vejamos. O apóstolo Paulo teve um relevante papel no palco das missões. Mesmo enfrentando intempéries, aí em 1 Coríntios 11, de 25 a 28, nós vamos ver isto, em suas viagens missionárias pelo mundo mediterrâneo, o apóstolo Paulo estabeleceu igrejas autóctones. Já sabemos o que é isto. Eram igrejas daquele próprio lugar. O apóstolo Paulo, ele tinha uma estratégia muito interessante. Ele começava sempre pregando nos grandes centros urbanos da época. Quando nós ouvimos falar de certas cidades como Éfeso, Filipos, Atenas e tantas outras cidades, eram grandes centros. E dali, dos grandes centros, é que começava o trabalho de evangelização até chegar naquele povo mais primitivo, naquela vila mais primitiva que havia em determinadas regiões. Porque, em primeiro lugar, Paulo estabelecia igrejas locais, estabelecia líderes, deixava líderes dali mesmo, para que eles levassem a cabo, cumprissem o restante da missão, até chegar no último povo daquela região onde uma igreja estava estabelecida. Então, há um livro que eu esqueço o nome dele, que fala do método de Paulo de alcançar as igrejas, de alcançar as regiões para Cristo. Para Paulo, há 2 pontos de vista. Vejamos os pontos de vista de Paulo. Número 1, os cristãos não judeus são a congregação de Deus, porque a coisa importante não é Israel segundo a carne, mas Israel segundo o Espírito. Ponto de vista muito forte em Gálatas, por exemplo. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso de uma maneira muito clara. A grande questão não era os judeus. Os judeus já tinham sido alcançados, havia muita oposição, inclusive, daqueles que não tinham sido alcançados, mas a coisa mais importante não era Israel segundo a carne, mas o Israel de Deus, ou o Israel segundo o Espírito. Outra coisa, há apenas um povo a saber. Israel, sendo
que os cristãos gentios são incorporados neste povo como prosélitos, especialmente os romanos. Para Paulo, havia um só povo. Ele chama, inclusive, o Israel de Deus. Não é a nação, segundo a carne, como nós vimos anteriormente. Então, baseado nisto, as pessoas recebiam a mensagem do Evangelho, as pessoas se convertiam e elas já eram, claro, espiritualmente inseridas no corpo que é a igreja. Então, não havia assim... e claro, eu abro aqui um parênteses também, não havia essa questão de denominação, não havia esses dogmas, essas coisas que hoje, ao invés de nos juntar, nos separam cada vez mais. O que se pregava naquele tempo era o que a Bíblia chama a doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinamentos dados pelos apóstolos, segundo o que eles haviam aprendido de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, com relação à ceia, eu recebi do Senhor. Então, ele não recebeu de homem nenhum, ele recebeu do Senhor. E era isto que era ensinado aos nossos primeiros irmãos da igreja primitiva. E é exatamente o apostolado de Paulo que vai nos proporcionar a noção correta do que vem a ser a relação complicada entre Israel, a comunidade de Cristo e o mundo das nações. O apóstolo Paulo, ele vai separar bem esta questão. A questão de Israel, inclusive, numa aula anterior, me foi feita uma pergunta sobre Israel. E os judeus que não aceitaram Jesus? O apóstolo Paulo, ele explica isso muito bem, ele deixa isso muito claro. Romanos, no capítulo, dos capítulos 9 ao capítulo 11, ele deixa muito bem claro a situação de Israel. Aí vem a questão da igreja, a comunidade de Cristo e o mundo. Então, são três coisas que o apóstolo Paulo ele nos deixa bem claro, e isto nós entendemos à medida que nós estudamos a palavra de Deus. Eu abro outro parênteses aqui, que tornar-se-á impossível nós querermos entender alguma coisa do que foi ensinado pelo apóstolo Paulo ou qualquer outra coisa se nós não tivermos uma leitura adequada e sistemática da Bíblia. É muito importante. Quando eu leio a Bíblia, eu vou entendendo claramente o plano de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora não seja o único apóstolo aos gentios, tornou-se o mais preeminente, aqui falando de Paulo. Sua intenção era pregar o Evangelho de Cristo em todas as províncias do grande Império Romano. E aqui temos as citações bíblicas, partindo de Antioquia em suas 3 viagens missionárias. No livro de Atos, nós vemos que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Está relatado. Vejamos, então, aqui a trajetória de Paulo. A sua primeira viagem missionária, Chipre, Panfilha, Licaônia. Está em Atos 13 e 14. Surge a controvérsia da circuncisão dos pagãos convertidos. E aí quando é realizado o Concílio de Jerusalém. Aqui isso acontece no livro de Atos, no capítulo 15. Depois, em Gálatas 2, o apóstolo Paulo ele faz também um resumo do que aconteceu neste concílio, aonde os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, mas eram servos do Senhor, qual era a obrigação deles? Resumindo, os gentios não eram obrigados
a seguir os rituais judaicos para serem considerados salvos e membros do corpo de Cristo. O parecer, inclusive eu acho muito interessante, quando quando eles chegam à conclusão de que os gentios deveriam se abster de comer carne sufocada, ou seja, carne que o sangue não era derramado, e se abster da prostituição. Eles não estavam obrigados a seguir a nenhum ritual judaico. Então, isso fica muito bem claro aí neste primeiro concílio, que é o primeiro concílio da igreja. Já na segunda viagem missionária, aqui nós vemos o apóstolo Paulo passando por estes territórios, a Licaônia, território Gálata, Troade, Macedônia, Filipos. Em Filipos nós vemos o que aconteceu. É uma coisa realmente bastante interessante, porque está relatado que Paulo e Silas são presos por haverem expulsado o demônio de uma jovem ali naquela cidade, que dava muito lucro aos seus senhores. Ela tinha um espírito de adivinhação, e por causa disso, Paulo e Silas são presos. Enfim, nós sabemos toda a história no que deu. Então, foi nessa segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, Paulo ele vai para Éfeso. Em Éfeso, é o lugar onde Paulo mais tempo permaneceu. Ele permaneceu em Éfeso cerca de 2 anos e meio. E nesta cidade foi estabelecida uma igreja muitíssimo forte. A mesma igreja que mais tarde Paulo escreve a carta aos Efésios. Ele fica nessa cidade por muitíssimo tempo. E então está aí, é um resumo nesses capítulos, nessas referências bíblicas que estão aí em azul, mostram essas viagens de Paulo. Aí, quando Paulo retorna a Jerusalém, ele vai passar primeiro pela Macedônia, em Mileto, e quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Ele é preso, acusado de introduzir gentios dentro do templo, da área do templo em Jerusalém. Paulo, devemos entender isto, e todos sabem que Paulo era judeu. Embora ele tivesse a cidadania romana, Paulo era judeu. E como judeu, ele quis ir no templo e ele foi acusado de introduzir pessoas não judias na área do templo. Isto era proibido. Claro que foi uma acusação falsa, mas a partir daí cria-se toda uma narrativa em relação a Paulo. Ele é acusado, ele apela para Roma, ou seja, como cidadão romano. Então, já que ele apelou para Roma, para César, ele é levado para Roma. E nós sabemos o que aconteceu nesta viagem. Já no final do livro de Atos, a ponto daquele navio onde estava Paulo, ele naufragar, ele ficar na ilha de Malta 3 meses, até chegar em Roma, onde termina também o livro de Atos. O livro de Atos ele termina de uma maneira abrupta. É muito interessante isso. Agora, existe uma coisa que é muito interessante. Todos dizem que Paulo foi decapitado, mas, em primeiro lugar, não há nenhuma prova documental, nenhuma prova histórica de que Paulo tenha sido decapitado. A única narrativa de que Paulo foi decapitado, ela vem da tradição
católica romana, e que nós abraçamos, infelizmente. Então, todos dizem que Paulo foi decapitado, mas, na verdade, Paulo não foi, não se sabe. Não há uma... Não há uma... não há um documento. Então, por exemplo, assim como nós temos o livro de Atos, que mostra tudo que Paulo fez e que os demais apóstolos fizeram, não há uma afirmação categórica, autêntica, de que Paulo tenha sido decapitado. Outra coisa também, quem disse que Pedro morreu de cabeça para baixo? Não há nenhuma prova documental. Isto é mera tradição. E eu lamento que nós sejamos mais levados pela tradição do que fatos realmente comprovados historicamente, documentalmente, porque eu divirjo dessa narrativa, digamos, da morte de Pedro, porque, em primeiro lugar, uma pessoa condenada à morte, ela não tem direito a absolutamente nada, a escolher como vai morrer. Então, isto é mera tradição. Outra coisa também, quem disse que Pedro foi o primeiro Papa é outra coisa também, que é uma mera narrativa. Então, é uma coisa assim que eu prefiro ler, procurar as provas, assim como a Bíblia me diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, isso está registrado na Bíblia, é um documento. A conversão de Paulo, por exemplo, ali mostra no caminho de Damasco, e ele mesmo fala depois ao rei Agripa, ou seja, isso está documentado, mas isto que Paulo foi decapitado, eu não tenho não há nenhuma informação. E para terminar essa parte do livro de Atos e da trajetória de Paulo, o livro de Atos, vocês vejam que ele termina abruptamente. Segundo os comentaristas, esse encerramento abrupto que diz que Paulo ficou ainda 2 anos em Roma. Ele alugou uma casa, é interessante, ele alugou uma casa, e ali naquela casa ele estava custodiado pela guarda romana, e ele recebia os irmãos. Assim termina o livro de Atos. Então, dizem, é mera especulação, de que é provável que Lucas, que foi o escritor, né, o autor da epístola, ele tenha sofrido algum problema, um acidente, ou tenha ficado doente, ou até morrido, de forma que ele não concluiu o livro de Atos. Então, fica aí motivo, inclusive, para nós pesquisarmos e lermos. Mas o importante nesta aula hoje é nós vermos como era a visão de missões no tempo da igreja primitiva. E aqui nós temos este mapa com as viagens do apóstolo Paulo. Aqui está muito bem claro, isso nós temos nas nossas Bíblias. Então, é uma grande região que Paulo cobriu. Tudo começa na região que hoje é a Síria, onde estava Antioquia, e Paulo, aqui no mapa, nós vamos ver as legendas. A primeira viagem, ela está, pelo menos aqui em cor avermelhada, a primeira viagem. A segunda viagem está na cor lilás. A terceira viagem, ela está na cor verde, e a viagem a Roma, ela está em laranja. Parte da viagem a Roma, ela foi pelo mar. Eles saíram de barco, passaram por Chipre, vão. É tudo por mar, até chegar
no que é hoje a Itália. Então, aí está um resumo da viagem de Paulo, das viagens missionárias de Paulo, que realmente Paulo fez muita coisa. Ele foi missionário por aproximadamente 25 anos. Por aí, algo de 25 anos. Em 25 anos, Paulo fez muitas coisas. Hoje, tudo isso que vocês veem no mapa equivale a muitos países, como Israel, como Síria, como Líbano, Turquia, Grécia, Macedônia, Acaia, hoje é como aqueles países balcãs, que é Montenegro, a ex-Iugoslávia e a própria Itália. Então, é uma área muito grande que foi coberta com o trabalho missionário do apóstolo Paulo. E não só ele, mas muitos outros missionários que eram conhecidos também como apóstolos, que foram enviados para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, com isto, eu deixo de compartilhar a nossa tela aqui e vamos aqui agora, vamos ver como é que nós estamos com relação a alguma dúvida aí que houver. Então, vocês agora estão com a palavra. Pois não, Vinícius? Oi, pastor, a paz, tudo bem? Tudo bem. O senhor comentou aí em relação ao método da morte de Paulo, que não tem historicamente nada que comprove que ele foi Não, decapitado. Mas o senhor entende que a época da morte de Paulo, o imperador responsável foi Nero, como eu já escutei, tem até aquela situação do sim. incêndio em Roma, e Nero culpa os cristãos, coloca a culpa nos cristãos, e aí vem essa parte da prisão de Paulo também. Se o senhor concorda que seria ele o imperador da época responsável pela morte, ou pelo decreto de morte? É aquela coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? É uma coisa que só mesmo, eu acredito que a eternidade vai nos responder. Sim, na época houve uma grande perseguição. Isso é para aproximadamente no ano 50 e 50 e poucos, 60 e poucos do primeiro século. Então, historicamente, houve uma grande perseguição. Porém, o imperador foi morto. Nero foi morto, Nero morreu. Né? Aí levantou-se outro imperador. Mas isso aí é uma questão de história, e não é o nosso caso aqui. A gente tem, assim, eu tenho um ponto de vista. Agora, claro que os pontos de vista são diversificados. Pois não, Letícia? Graça e paz, pastor, irmãos. Olá. Pastor, questão das igrejas. Paulo, aonde ele ia, ele deixava ali, né, uma igreja. Mas Exatamente. essa igreja não tinha placa, correto? Não, nunca teve. Nunca E teve. por que por que hoje tem um monte de igreja, um monte de placa? Como que isso começou? Ai, ai, ai. Olha, isso aí começa pela. Se a gente fosse dar uma explicação, eu acho que seria um curso seria insuficiente para explicar isto. Mas eu me adianto dizendo que isto não passa
de coisas de homens. Infelizmente, a igreja, nós sabemos que a igreja é uma, mas quando se coloca a cultura e a doutrina humana acima da cultura da Bíblia, aí começa a surgir isso. A própria reforma. A reforma já começou com uma divisão. Inclusive, houve guerras sangrentas por causa de uma doutrina. Um dos grandes problemas que a gente vai ver na época ainda da reforma era as divergências que tinham acerca da eclesiologia, acerca da ceia do Senhor. Havia um grande problema de batismo de crianças. Eu estou falando isso aí dos anos 1500 e pouco. A reforma protestante, ela historicamente, o marco dela é o ano de 1517, quando Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa as 92 teses na porta de uma catedral. Então, ali começa o que nós chamamos de reforma, a reforma da igreja. Mas houve depois vários movimentos de reforma, de contra-reforma, houve guerras, foi uma coisa assim terrível. E eu fico pensando, meu Deus, e é um povo que diz que vai morar no céu, inclusive fazendo guerra em nome de Deus. Até pouco tempo atrás, no que é hoje a Irlanda, havia um grande problema entre protestantes e católicos, a ponto, eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro muito bem, em 1971 houve uma guerra horrenda na Irlanda, na Irlanda do Norte. Foi uma coisa assim terrível, e com mortos, e havia um grupo terrorista chamado IRA, era terrível, uma coisa terrível, um movimento revolucionário que tinha, terrível, e usando o nome de Deus, usando a religião para impor as suas ideias. Então, o grande problema das denominações, para mim, é este. Eu, sinceramente, eu não me considero uma pessoa religiosa. Eu não sou religioso, eu abomino a religião. Eu gosto, sim. Eu quero, sim, ser um discípulo de Jesus. É a melhor coisa que a gente tem. É ser um discípulo de Jesus e manter e estar em um pleno relacionamento com Ele. Estando assim, é bem melhor. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente não está pregando religião. Não estamos pregando religião. Estamos pregando um relacionamento do homem com Deus. Relacionamento não é religião. Então, infelizmente, cada um vai botando um nome. Cada dia vai surgindo uma nova denominação, um novo movimento. Gente que diz que teve revelação, que Deus falou com ele. E uns que do nada se levantam como homens de Deus. Há muitos messias por aí. Não é à toa que Jesus disse que nos últimos tempos apareciam e as pessoas diriam, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Eu penso que quanto mais divisão há, mais está se dando lugar à carne, às obras do próprio inimigo. A melhor coisa realmente é permanecermos numa fé simples, adorando, servindo ao Senhor com todo o nosso coração. Alguma pergunta mais? Não? As perguntas de preferência concernentes ao que nós vemos, né? Por exemplo, como vocês veem no Novo Testamento, por que o Evangelho ele foi tão bem difundido? Temos alguns fatores, nós vimos hoje algumas coisas, que sem comunicação eficaz como temos hoje, sem um transporte bom como nós temos hoje, mas eles levaram a cabo, eles cumpriram cabalmente a missão. Por quê? Tem uma razão aí. Tem pelo menos 3 razões. Há 3 razões.
senhor está perguntando em relação a essas razões que foram faladas na aula de hoje? Exatamente. Há três Então, coisas importantes aí Uma foi a infraestrutura de Roma, né, as estradas. O segundo Exatamente. ponto foi a linguagem grega, o idioma. Isso. Exatamente. Exatamente. Era a cultura judaica, que ela é pura, é incrível. Eles poderiam ser religiosos ao extremo, mas era uma cultura pura. Segundo lugar, a administração romana. E, em terceiro lugar, a cultura grega, incluindo a filosofia e a língua. Pois não, Cristina? Eu acho que essa questão que a Letícia falou, eu acho que ela cai muito na própria particularidade e no ego do ser humano, dele levantar uma igreja. Eu não gostei do que o pastor fez, aí vai e levanta uma igreja. Por isso que tem que ver muito seriamente aonde a gente congrega. É lógico, tem a história das igrejas que foram renovadas aqui aqui na ilha, que agora eu não vou contar a história, que é um pouquinho grande, que foram dados a cada pastores um nome. Por exemplo, a Peniel foi uma, a Peste Formosa foi outra, a Sarça foi outra, mas isso é uma coisa do Espírito Santo. Isso aí foi confirmado por todos os pastores que eram da igreja tradicionalista, né, batista tradicionalista. Mas há casos que tem pessoas que abrem uma porta em qualquer lugar e não tem base bíblica, não tem nada. Então, isso tem que tomar muito cuidado, ver se realmente Deus está mandando ficar ali, se Deus não está mandando, entendeu? E orar muito, porque hoje em dia há muito engano. Porque o ser humano, ele em vez dele querer ele seguir o que Deus está mandando, Deus está gritando no ouvido dele e ele quer ir para a esquerda ou para a direita, mas não quer ir para frente como Deus manda. E o que está acontecendo? Está vendo essa confusão, aí vem, porque eu sou desigrejado, porque eu não gostei disso. Não, você tem que gostar de Jesus. Eu aprendi com o meu primeiro pastor, que ele falava assim, está na Bíblia? Amém. Se não está, você vem e fala comigo quando a gente pregar alguma coisa na igreja. Ele mesmo falava para todo mundo da igreja. Se eu ouvir, amém. Se eu não me consertar, você pede a Jesus, ao Espírito Santo, para te indicar para onde você vai, ou se é para continuar. Por quê? Porque você tem que ver o que o Espírito Santo e Jesus quer da tua vida. Agora, eu acho que isso é uma coisa que tem muita gente e em questão financeira, né? E a palavra diz que tudo isso ia acontecer. Tudo isso ia acontecer. Mas, com a oração, nós podemos também mudar muita coisa, quando foi mudada algumas coisas na Bíblia. Mas as pessoas falam assim, não, está na palavra, tem que acontecer. Não, tem exemplos na Bíblia que diz que quando o povo se levantou e orou, ele simplesmente mudou o cativeiro, ele mudou um monte de coisa. Mas as pessoas parecem que não lêem a Bíblia. É o problema, as pessoas não leem. Aí fica difícil. Exato. Sim, Maria Tereza. Olá, boa noite, pessoas, boa noite, pastor, boa noite, Cristina, Letícia, quem mais estiver. Pastor, muito obrigada, porque o senhor falou um ponto que a gente reproduz o erro, né, sobre Pedro, e é como que essa tradição oral, ela pega a gente, como Deus mudou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo, a gente reproduz esses erros, a gente fala que Saulo caiu do cavalo, são coisas que eu busco sempre estar atenta para não reproduzir. E essa de Pedro, eu lembro que eu já me peguei falando sobre ele, inclusive orando sobre isso também, sobre a crucificação dele de cabeça para baixo. Então, essa coisa da tradição oral, que tem sua importância nos Pentateucos, tem sua importância, mas para a gente não cair no erro e às vezes reproduzir algo que foge muito até da história, sabe? Então, obrigada por esse alerta.
E agora eu fiquei repetindo, quando o senhor falou, eu fiquei repetindo, porque eu aprendo ouvindo. Então, para fossilizar a informação, sabe? Tornar aquilo parte de mim para não reproduzir essa tradição. E outro ponto, o que o senhor falou sobre as estradas, eu sou apaixonada em história. Apesar de não ser minha área de estudo, eu sou apaixonada em história. E eu estava estudando, eu assisti uma palestra do doutor Martin Cartwright, e ele estava falando sobre as estradas romanas. E ele falou, na sua palestra, as estradas romanas têm 150 mil quilômetros. Ou seja, você ir e voltar, caminhar e voltar para Roma, equivalia no perigeu a você ir daqui para a Lua. Então, do tamanho. E eu fiquei surpresa porque o Império Romano não está nem entre os 10 maiores impérios do mundo. Por exemplo, a gente tem o Império Mongol no século XIII, que é mais de 10 vezes maior do que o Império Romano. E a excelência desse império de construir algo tão sólido que mudou a história, a ponto de mudar tradições. Assim, todos os caminhos levam a Deus, é uma mudança do ditado de todos os caminhos levam a Roma, porque as estradas todas levavam a Roma. E ele falou sobre... Eu nunca parei para pensar que as estradas eram retas, e essa coisa de ser reta mostrava poder e excelência. E eles passavam por cima de qualquer coisa para fazer estrada reta, não dava curva, sabe? E como que essa precisão que eles tiveram, e sendo eles nem o 10º maior do mundo, eles conseguiram influenciar as nossas vidas, até a nossa linguagem, a nossa vida, a história e a história do cristianismo. Então, falando mais minuciosamente, como o senhor falou, uau, como Deus pega algo que às vezes não está no ranking, não está, né, tão significativo, e faz ele ser. Porque ninguém fala do Império Mongol, mas todo mundo fala do Império Romano. Exatamente. É porque o Império Romano, na verdade, ele deixou marcas indeléveis. Se hoje estamos aqui falando português, é porque um dia o romano chegou na Península Ibérica. O latim tornou-se o latim vulgar, juntou-se com outros idiomas que eram falados do que hoje Espanha e Portugal, e nós hoje falamos o português, que é uma língua chamada língua neolatina ou românica. Somos, e culturalmente, a cultura ocidental, ela é toda baseada... O direito é baseado no direito romano. O advogado lá que está na porta da delegacia, o advogado que está nos tribunais, o advogado que está fazendo uma petição, o direito é direto do direito romano. Inclusive, a linguagem usada, a linguagem técnica usada em direito, ela é do latim. Habeas corpus, vademecum, e por aí vai. Pois não, Cristina? De novo, ele levantou a mão, mas não fui eu. Não foi. Então tá bom. Então, sim, Letícia, pode falar. A questão da estratégia que o senhor falou, que Paulo usava, né, usando os recursos da época, e que hoje nós também, né, é importante nós usarmos, mas assim, a minha questão é a seguinte, por mais que nós tenhamos que usar os recursos que nós temos disponíveis hoje, que é o social, a mídia, né? Exato. Não sei se dá para fazer um parênteses entre aquela época e essa época, mas parece que na época presente que nós estamos, pregar o evangelho usando a própria mídia, assim, ao mesmo tempo tem gerado muita confusão, porque hoje todo mundo prega. Hoje todo mundo... E parece... E naquela época eles usavam recursos, sim, só que era muito certeiro, era algo único, era uma só palavra, uma só voz. Hoje é muitas vozes. E como o senhor vê essa questão estratégica daquela época
Olha, a questão estratégica é esta. Em primeiro lugar, lançar mão dos recursos que nós podemos. Obviamente, há lugares que é difícil, realmente é muito difícil. Por exemplo, eu não vou usar mídias sociais entre povos não alcançados. Primeiro, por razões óbvias que já vimos. Agora, nos grandes centros urbanos, é possível, sim, e temos visto muita eficácia nisto. Agora, é claro, assim como nós estamos pregando o evangelho desta forma, pregando, discipulando, dando cursos como agora o nosso, o feiticeiro, o bruxo, o astrólogo, o ateu, também estão lançando mão. Outro dia eu recebi um convite para me tornar muçulmano. Eu não sei porque apareceu no meu Facebook. Eu falei, gente, um convite para eu me tornar muçulmano. Por quê? Eles estão lançando mão dos mesmos recursos que estão aí. Os recursos estão para todos. Então, basta nós sabermos como usar. Esta que é a grande chave. Nós mesmos, o Centec, nós temos uma assessoria nesta área. Foi com muito custo, nós temos hoje uma assessoria muito boa, um irmão da nossa igreja nos dá assessoria com relação às redes sociais. E queremos melhorar várias coisas. É que ainda não temos os recursos suficientes, mas queremos melhorar as nossas transmissões, a nossa qualidade de som, de imagem, etc. Porque hoje em dia é o que está mais em voga. As pessoas esperam isto. Então, basta nós sabermos lançar mão, pedindo ao Senhor graça, sabedoria e, consequentemente, a unção do Espírito Santo. Sim, Cristina? Agora fui eu. Realmente, isso que ela está falando, é por isso que a gente tem que conhecer muito bem as Escrituras, para não cair em nenhum, como se diz, vento de doutrina, porque tem muita coisa sendo lançada na mídia e que, quando a gente olha, são absurdos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que conhecer muito a palavra. Está na dúvida, vai no pastor, pede para ele uma direção. Você confia no seu pastor? Você está lá porque você confia. Então, pede direção se não está entendendo. Por quê? Porque a coisa está feia. Tem muita coisa. Aquele pastor que apareceu, aquele jovenzinho lá, gente, aquilo, cada absurdo, pelo amor de Deus, que a gente vê. Entendeu? Então, a gente tem que conhecer, fazer curso, sim, mas primeiramente conhecer muito a Bíblia. Exatamente. Sim, Vinícius. Oi, pastor. Só complementando o que a Cristina falou, tem coisa que está tão feia que eu acho que não precisa nem desse estudo todo para a gente entender ou perceber, ou o Espírito Santo revelar para a gente que é uma abominação, né? Porque tem coisa tão escandalosa que não precisa nem aprofundar muito o estudo para ver que não tem Deus ali. É verdade. Eu ia falar, pastor, em relação a missões, né? A gente falou um pouco missões no Velho Testamento, missões no Novo, e a pergunta seria em relação ao nosso objetivo hoje, como igreja, como corpo de Cristo, missões na nossa época, tanto de uma maneira geral para todos, como igreja, quanto para esse grupo aqui de Peniel. Eu sei que não tem como definir um caminho certo a seguir, uma direção certa, mas o que acontece? A gente vê nações não alcançadas, e são muitas, como a gente já conversou. Exatamente. A gente vê nações ou povos minimamente alcançados, e se a gente deduz que são minimamente alcançados, eles ainda não estão preparados, eles ainda não estão, de uma maneira, capacitados, ainda aprimorados, e a gente entende que, se continuarem assim, ou vão viver um evangelho morno, ou, de repente, cairão.
Mas ainda em transição com isso, às vezes a gente também tem um vizinho nosso do lado da nossa casa que também não conhece a Cristo. Sim. Precisa também a graça também é extensível, ele também necessita. Entendendo isso, e nós como igreja, tanto de uma maneira geral quanto esse pequeno grupo, onde seguir, né? Onde deveria ser o nosso objetivo? Seriam os povos não alcançados, até porque a gente conversou lá sobre Mateus 24:14, na última aula, ou esses povos que ainda não estão completamente capacitados, ou esse trabalho de missão urbana, que também é muito importante, mas onde deveria ter o nosso foco assim primário ali, as nossas energias? É muito interessante a pergunta. A Bíblia nos diz Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aquela questão que está na Bíblia, essas 4 possíveis regiões geográficas, elas são também espirituais, elas são também metafóricas, porque Jerusalém, por exemplo, é a figura da religiosidade. A Judéia é o lugar onde Jesus mais teve oposição para pregar o evangelho. A Samaria era o lugar onde estavam os mais desprezados pela religiosidade. E os confins da terra sempre serão aqueles que nunca ouviram falar do evangelho. Então, aquela mensagem de Atos 1:8, ela vai além do texto. Ela é textual, ela é geográfica, é social e é espiritual. Então, por exemplo, e o texto grego ali de Atos capítulo 1, versículo 8, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, é uma coisa que fala de ordem, organização e simultaneidade. Eu posso estar pregando aqui para o meu vizinho e, ao mesmo tempo, estar lá nos povos não alcançados. O fato de eu estar com os povos não alcançados não me isenta de eu falar de Jesus para o vizinho, para aquele que é de outra cultura diferente da minha, até dentro do meu próprio país, que é o caso, a gente sai daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, inevitavelmente, a 66 quilômetros daqui, onde está Petrópolis, já é outra cultura, queira ou não queira. Embora se fale o mesmo idioma, já a cultura vai mudando. Aí você vai entrando mais para o interior, vai mudando. Aí você atravessa a fronteira, digamos, vai lá para o Paraguai. É outra cultura, é outro idioma. Mas dentro, digamos, lá do Paraguai, digamos, tem um povo não alcançado, digamos, tem uma etnia, como aqui no Brasil. Nós falamos de mais de 30 etnias que são completamente não alcançadas, inclusive pelos técnicos, pelos antropólogos. Então, imagine, mas digamos que, miraculosamente, eu fale de Jesus para um desses povos, mas isto não me isenta de eu falar para estes tantos outros que precisam ouvir de Jesus. Na verdade, não há limites para a pregação do evangelho. Jesus disse, sabe o quê? O campo é o mundo. É interessante isso, né? O campo é o mundo. Então, isso é maravilhoso. Nós podemos, sim, claro, cada um tem o seu chamado, tem pessoas que têm um chamado para tribos urbanas. Eu tenho colegas que são missionários entre tribos urbanas. Eu tenho amigos que são missionários entre roqueiros, entre metaleiros. Eu não tenho esse perfil. Eu não tenho esse perfil, por exemplo. Mas eu tenho colegas, gente que estudou comigo, que está alcançando muitas pessoas assim para Jesus. Ou aqueles que pregam o evangelho para aqueles rejeitados pela sociedade. E tem tido muito êxito, assim como tem aqueles que chegam e pregam o evangelho e estabelecem igrejas entre povos não alcançados. Então,
não há um limite. Na verdade, não há um limite, embora, digamos, uma igreja tenha uma visão, certo? Uma igreja tem um ponto de vista, e de repente o ponto de vista daquela igreja é somente local, é o bairro onde ela está. Vamos alcançar as pessoas aqui e vamos juntar muita gente e tal, não sei o quê. Com certeza, isto vai ter um propósito. Se aquilo é de Deus, haverá um propósito. Agora, outras igrejas vão querer alcançar a maior quantidade possível de pessoas para Jesus. Isso está dentro do propósito de Deus? Deus vai abençoar, com certeza. Então, não há limites para a pregação do Evangelho. Assim eu entendo, né? Em termos escriturais, etc. Pois bem, irmãos, eu acho que nós já vimos algumas coisas. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem ser feitas. Se tiverem dúvidas também, não tem nenhum problema. Eu acho até legal, quando termina a aula, sempre eu recebo uma mensagem. Eu sempre estou recebendo uma mensagem. Então, meus queridos, olha, interessante, já chegamos na metade do nosso curso. Parece que não, mas já está passando rápido. Estamos na metade do nosso curso, é a nossa terceira aula. Tá bom, irmãos? Então, vamos ficando por aqui. Eu desejo para vocês, assim, que o Senhor esteja lhes abençoando, rica, abundante e poderosamente. E aí temos uma pequena missionária aí. Temos uma pequena missionária aí conosco. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham um bom fim de semana e até segunda-feira. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. A paz. Fique com Deus. Tá jogando beijo, ó. Tchau. Tchau. Tchau, dá tchau.